A morte é um constante lembrete sobre a fragilidade da vida, mas ao mesmo tempo é um constante ensinamento e aprendizado para o desapego. A morte é uma lembrança de nossa existência e do tempo que temos. Por meio da morte, somos lembrados do porquê a vida e o momento presente é algo tão valioso. Mas a pílula mais difícil de se engolir é que nós, como tudo nessa vida deve passar. E assim seguiremos em frente. A morte não é o fim. Somos seres eternos. Eu sei que este é um conceito abstrato, mas a verdade, e esse é o único fato. Ora, estamos aqui, neste momento, e num piscar de olhos, não estamos. Não há escapatória. Não tem como evitar ou prevenir. Esse é um fato. Nós vamos morrer. E aparentemente, isso é algo extremamente sombrio. Isso leva alguns a viver um estilo de vida hedonista, enquanto outros se voltam para o niilismo existencial, perguntando qual é o sentido de qualquer coisa se vamos simplesmente morrer. Os estoicos, os filósofos estoicos, entretanto, viam a morte como uma sucessão natural da continuidade da vida, um evento como qualquer outro, que deve ocorrer e não pode ser negado. No livro Meditações de Marco Aurélio, ele lembra a si mesmo: a morte, como o nascimento, é apenas um processo natural. A morte, como o nascimento, é apenas um processo natural. Elementos materiais se combinando, crescendo, decaindo e finalmente se separando e se dispersando completamente. E olhe para nós. A partir do momento que conseguimos formar um pensamento coerente, nós começamos a ser doutrinados pelo medo. Medo de estranhos, medo de veneno, medo de produto de limpeza, cuidado com produto de limpeza, medo do escuro, medo de altura, medo de médicos, medo de doença, medo de acidentes, medo de agressores, medo de desastres naturais, medo da escola, medo de punição, medo do fracasso, medo de elevadores, medo de água, medo também inefável e constante da morte. E aí alguém morre e, meu Deus, começamos a ler e ouvir sobre isso ad eternum, na TV, nos jornais. Se é uma pessoa famosa, começamos a ouvir falar sobre a sua vida, sobre sua juventude, sobre suas últimas horas, sobre seus amores, sobre suas obsessões, sobre seus segredos. E nós não os deixamos ir. Nós os mantemos prisioneiros de nossa realidade, constantemente despejando as nossas energias nas vidas dessas pessoas que já passaram. No entanto, o sistema dessa simulação em que nascemos é obcecado pela morte. Ninguém nos pergunta se queremos fazer parte dela. Somos feitos parte dela porque nossos pais querem fazer a coisa certa. E parece que a coisa certa, gente, é fazer a gente obter uma certidão de nascimento, porque sem ela não existimos. E a inexistência seria, claro, inconcebível para a maioria das pessoas. Tal é a profundidade do engano que preferimos ser vistos como cadáveres do que virar as costas a uma estrutura que esmaga tudo que vive. Nós vivemos num sistema que está nos matando todos os dias, esmagando a vida dentro de nós. Nossa entrada nesse mundo é transformada em um berço e nos tornamos um pedaço de papel bidimensional, sem vida. Um bom pai vai nos levar a visitas regulares ao pediatra, quando na realidade essa mesma visita tem a morte, a espreita, oculta, mas sempre presente, o medo da morte. Se sobrevivermos o suficiente para chegar na escola, o que acontece? Seremos
sujeitos à morte relativamente lenta, embora constante, do nosso próprio ser. Morte à nossa capacidade de questionar, morte à nossa capacidade de pensar por nós mesmos, morte à nossa criatividade. O talento latente para usar o cérebro é doutrinado em nós pelo sistema. E ideias exóticas como intuição, espiritualidade, autoconhecimento, sexto sentido nunca devem ser mencionadas, muito menos reconhecidas, porque elas nos dão uma visão da realidade além dessa realidade tridimensional de tempo e espaço que estamos vivendo. Logo, não teremos medo da morte. Logo, não alimentaremos um sistema corrupto que ganha e lucra em cima da gente, justamente pelo nosso medo da morte. No momento que terminamos essa tão aclamada educação, a falta de vida em nossa existência está em proporção direta com a quantidade de tempo gasto sendo educados e a qualidade, a alegada qualidade da instituição que a educa. E aí nós chegamos naquele momento aclamado de ir para a faculdade e aí continua a morte. A morte do nosso senso crítico, a morte do nosso senso de conjunto, de coletivo, a morte da nossa capacidade de questionar mais uma vez é esmagada. E aí nós nos tornamos trabalhadores insatisfeitos, na melhor das hipóteses, e drones delirantes e estúpidos, na pior das hipóteses, alimentando constantemente o culto da morte. E a partir do momento que nós entramos no ensino superior, a espiral da morte começa para valer. Contraímos dívidas para pagar nossa doutrinação, para pagar pela morte do nosso próprio ser. Dívida e mortos são sinônimos, intercambiável, idêntico. A dívida é uma ficção, ela não existe. Assim como você é uma ficção aos olhos do sistema, porque você se identifica com o nome na sua certidão de nascimento. Você acha que a sua vida se limita a essa existência. E isso porque você prefere dar valor a algo que você tem aqui e agora, ao invés de dar valor ao que você tem de mais incrível e poderoso por dentro, a sua essência, a sua alma.